de um jeito simples essa questão que é a variação de temperatura no concreto, que é a variação de temperatura num lugar alagado, que é a razão entre essas duas. ΔT concreto por ΔT da água. Vem que eu vou te mostrar como fazer isso para você não errar na hora da sua prova. Ela vai contando, então, que ao longo do dia a temperatura varia, então a gente tem uma amplitude térmica, que conforme a gente vai construindo casas e pavimentando, esse impacto humano vai influenciar na amplitude térmica. Mas por fim a gente fala mais sobre isso. Mas a vegetação, o que vai ter lá vai influenciar a temperatura. Você já foi numa chácara, assim, que perto da natureza é mais frio do que estava na cidade, mesmo estando uma temperatura próxima, aparentemente? Pois bem, um estado próximo, né? Enfim, ela fala pra gente que um jeito de medir esse impacto ambiental é a gente pegar a presença de concreto, calcular a variação de temperatura que acontece lá nesse lugar de concreto, fingir que aquela região é água e calcular como que seria a variação se fosse a água, que é uma coisa natural. E aí calcula a razão entre os dois. Ele chama de concretada a região urbana e alagada a água. Ele fala pra gente desprezar efeitos de evaporação. Isso é importante porque não tem mudança de estado físico. Se tivesse, a gente teria que usar aquele K igual ml, né? O que mole que vocês falam, não tem. Tudo que a gente vai ter é mudança de temperatura. Só daqui você já pode começar a pensar no Q igual mc Δθ. O ΔT. E aí ele passa aqui os dados para a gente trabalhar. Primeiro cuidado aqui, ele pediu a razão entre a área concretada e a alagada. Cuidado para não fazer alagada pela concretada. A questão foi boazinha, se você fizer ao contrário, não vai ter alternativa, mas poderia muito bem ter, porque eles também gostam de fazer umas pegadinhas às vezes. Vamos pro papel então. Vamos usar então o Q igual mc ΔT, isolando o ΔT, que é o que a gente está interessado. E para trabalhar com isso aqui também, você veja que na tabela que ele deu o quê? A densidade e o calor específico. Onde que eu vou enfiar a densidade aqui? Pessoal, a densidade massa por volume. Isola a massa, dV, só substituir aqui. Aí você vai fazer isso para a água, substituir o dV aqui, vai fazer para o concreto, certo? E aí você vai fazer a razão entre os dois. Este valor aqui do concreto, ó, eu já fazendo errado, pelo da água. Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai cortar aqui vários parâmetros que você poderia até ficar um pouco preocupado de não ter, mas veja que não vai ser necessário. E aí você chega nesse 2,1, ou seja, o concreto ele vai ter essa variação de temperatura 2 vezes maior do que a da água, praticamente, 2,1. O concreto, ele esfria mais rápido e ele também esquenta mais rápido que a água. É isso que a gente tira dessa informação. Você podia pensar isso aqui até no significado do calor específico. A resposta é B aqui, né? 2,1, mas vamos continuar um pouquinho para te explicar algumas coisas. O calor específico, a unidade que está aqui, joule por grama grau Celsius. Isso significa a quantidade em joules que você precisa para elevar em 1 grau 1 grama de temperatura. Então, se a gente precisa de menos para elevar mais, a gente tem mais variação para uma mesma quantidade de material, é basicamente isso. Mas aí você pode se perguntar, se ele esquenta e esfria mais rápido, por que fica mais quente as cidades? Esse é o fenômeno de ilhas de calor, vocês podem aí lembrar de outras matérias que vocês viram isso. Acaba tendo muito concreto na região urbana, aí vai aquecer muito durante o dia e vai esfriar lentamente durante a noite. Lentamente no contexto urbano. Vai ter a questão da condução do calor, por exemplo, ele bate aqui, aí ele vai passando para as camadas mais fundas de concreto, conduzindo, e para conduzir de volta demora. Tem a questão da geometria das cidades, de como que as cidades são construídas, como que vai ter as correntes de convecção do ar na cidade, tudo bem? Então esse é o fenômeno de ilhas de calor. É por isso que mesmo o calor específico significando que esfria mais rápido, esquenta mais rápido, ele não vai esfriar mais rápido à noite. Por isso vai ter as ilhas de calor. E uma coisa que você também pode tirar dessa questão é perceber que a água é usada como regulador térmico. É uma das melhores para esse tipo de finalidade. Como assim? Ah, se eu quero resfriar alguma coisa, provavelmente eu vou colocá-la na água, certo? Eu jogo água fria para resfriar. É basicamente isso. Conta pra mim nos comentários se esse vídeo te ajudou. Se tiver alguma dúvida, deixa pra mim também. Muito obrigada por assistir.